Olá! Hoje no nosso canal vamos falar sobre a interferência humana nos ciclos naturais. Vamos falar um pouco sobre o efeito estufa e as mudanças climáticas e como o homem tem afetado a natureza. Vamos lá? Nessa aula, não vamos falar sobre o ciclo da água. Vamos falar sobre a interferência do homem no ciclo da água. Primeiramente, vamos entender que a diminuição na disponibilidade de água nos rios e aquíferos é uma interferência humana. Por que isso acontece? Principalmente pelo consumo industrial. Sim, as indústrias consomem muita água. E pior, na maioria das vezes, despejam essa água sem nenhum tratamento. Não há muita fiscalização sobre isso. Outro problema também é a questão do uso agrícola. Cada vez mais a agricultura está irrigada. Existe a irrigação, quando ela é feita por aspersão e por gotejamento. A maioria da agricultura brasileira, e talvez do mundo inteiro, ainda é por aspersão. Sendo assim, consome uma grande quantidade de água. E a maioria das vezes desperdiçando esse bem tão precioso. Outra questão também que não pode deixar de ser discutida aqui é o uso da água em nossas casas. Sim, o consumo doméstico. Você já parou para pensar o tempo que fica a torneira aberta quando você está escovando os dentes? Já parou para pensar naqueles banhos demorados que você toma todos os dias? E naquela lavagem de calçada, que às vezes não é necessário? Pense nisso como um bem precioso. O consumo da água, seja no ambiente industrial, seja na agricultura e no doméstico, tem que ser muito bem pensado. A água é fundamental para a vida, não só dos outros seres vivos, mas também a própria vida do homem. Essa atividade industrial, agrícola e doméstica tem provocado a poluição da água, principalmente em rios e aquíferos. Efluentes agrícolas. O que seria isso mesmo? A agricultura moderna cada vez mais usa agrotóxicos e adubação. Quando vem as chuvas, lava o solo e leva esse material para os rios, causando uma poluição muito preocupante nessa região, podendo afetar não só o consumo humano da água contaminada, mas principalmente dos animais. Outra questão também é que esses efluentes industriais, muitas vezes, é despejado em rios sem nenhum tratamento, ou quando tem um tratamento, ainda não é o suficiente. Tudo isso leva à diminuição da quantidade de água potável. Existem alguns lugares, já em São Paulo, por exemplo, que a água está tão poluída que não é mais possível fazer a limpeza, não é possível fazer a purificação da água para o consumo humano, e nem da agricultura e nem de animais. Então, outra questão que podemos falar também é sobre a questão do esgoto doméstico. A maioria do esgoto doméstico não é tratado. Existe também ligações clandestinas de esgoto doméstico que acaba sendo levado nas águas das chuvas. Tudo isso contribui para a poluição da água, diminuindo cada vez mais a disponibilidade de água potável para o consumo humano. Outra questão também que merece ser abordada é o confinamento da água em represas e barragens, muitas vezes para ser usado ou no abastecimento doméstico ou na agricultura. Isso diminui o fluxo de água nos rios, que é importante para manter aquele ecossistema saudável, contribuindo até para levar à extinção de algumas espécies de peixes. Outra preocupação é a impermeabilização do solo. Impermeabilizar o solo é muito comum nas cidades modernas. Calçadas são feitas com material que não permite que a água siga o seu caminho natural quando chove. Os asfaltos também que usamos em nossas ruas também não são adaptados a isso. Isso não só provoca
a possibilidade maior de enchente nessas regiões, como também a provoca uma diminuição da capacidade de reabastecimento dos aquíferos. Muitas vezes essa água varre essa região metropolitana, acaba sendo contaminada por esgoto clandestino e vai desembocar em rios, sem nenhum tratamento, aumentando mais ainda a poluição. Outra questão preocupante da conservação de rios é a retirada da mata ciliar. Quanto mais tira a mata ciliar, mais temos assoreamento de nascentes e rios, diminuindo o fluxo de água, contribuindo, então, para a diminuição da disponibilidade, tanto para o consumo industrial, como agrícola e principalmente doméstico. É preciso ter muito cuidado na preservação ambiental dessas regiões próximas a rios e aquíferos. É preciso que o cidadão esteja atento a essas necessidades. Outro importante elemento químico que faz parte da vida do nosso planeta é o carbono. No nosso planeta, o reservatório de carbono está presente no dióxido de carbono, o famoso CO2. O ciclo do carbono funciona mais ou menos assim. A fotossíntese, que é aquela reação química em que os seres fotossintetizantes utilizam dióxido de carbono, a água e o sol para sintetizar moléculas orgânicas, que nós chamamos de glicose. Dessa forma, o dióxido de carbono presente no ar, na atmosfera, passa para os seres vivos através do processo de fotossíntese. A glicose, por sua vez, é utilizada na respiração celular, tanto dos seres fotossintetizantes como não fotossintetizantes como nós. É através da glicose que a energia do sol é passada pelos sistemas biológicos. Na respiração celular, acontece a liberação do dióxido de carbono no ciclo de Krebs, ou chamado de ciclo do ácido cítrico. Sendo assim, o carbono, na forma de dióxido de carbono, volta novamente para a natureza. Esse ciclo é que mantém as reservas de carbono do nosso planeta. Fotossíntese, consumindo o oxigênio para fabricar a glicose servindo como veículo para transferir a energia para os sistemas biológicos, a síntese da molécula de energia, que é o ATP, e com a liberação do dióxido de carbono. Esse ciclo é muito importante na natureza. Existe também uma quantidade de dióxido de carbono que fica na atmosfera. Essa quantidade de dióxido de carbono presente na atmosfera retém o calor, fazendo com que as nossas noites não sejam congelantes. É esse efeito que chamamos de efeito estufa. Mas o homem, através de atividades industriais, queima de combustíveis fósseis, tem aumentado muito a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, aumentando esse efeito estufa, causando o que nós chamamos de aquecimento global. O aquecimento global não está só relacionado à temperatura, mas também à quantidade de chuvas, que pode aumentar ou diminuir, dependendo da ocasião, prejudicando muito não só a vida do homem, mas também dos outros seres vivos. No caso do homem, pode ameaçar a agricultura e a disponibilidade de água. Mas lembre-se, o efeito estufa, em uma porcentagem menor, é muito importante para a vida na Terra. Aliás, se não fosse a presença do efeito estufa, talvez a vida na Terra não tivesse desenvolvido da forma que ela é. Lembre-se, o efeito estufa ajuda a aprisionar o calor do Sol durante a noite. Sendo assim, permite que os seres vivos consigam sobreviver à ausência da luz solar. Mas o que o homem tem feito
é acelerar, aumentar esse efeito estufa, através da grande quantidade de liberação do dióxido de carbono na atmosfera, em que os seres fotossintetizantes não são mais capazes de controlar. Esse que é o grande problema que o homem tem ocorrido. Outro elemento químico importante no nosso planeta é o oxigênio. O oxigênio é utilizado pelos seres vivos, aeróbicos, como aceptor de elétrons na cadeia de transporte de elétrons. É uma reação química que acontece nas células para transferir a energia presente na glicose para a síntese da molécula orgânica que armazena energia, que é chamada de ATP. O oxigênio é liberado pelo processo de fotossíntese. Sim, aquele mesmo processo da síntese de moléculas orgânicas que utiliza o Sol como fonte de energia. A síntese de moléculas orgânicas, como a glicose, libera oxigênio. Foi assim que surgiram os seres aeróbicos no planeta, graças à fotossíntese. Fotossíntese essa realizada principalmente por seres microscópicos, chamados de fitoplâncton. São esses seres que são responsáveis pela grande quantidade de liberação de oxigênio na atmosfera. Sim, as plantas e as florestas não são o pulmão do mundo. Na verdade, são os oceanos, onde nós encontramos uma grande quantidade de fitoplâncton. O nosso planeta é composto de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Ou seja, a maioria da atmosfera terrestre é composta por nitrogênio. Apenas 21% de oxigênio está disponível para os seres aeróbicos. Mas, com o aumento do efeito estufa, está diminuindo a quantidade desses gases na atmosfera, do oxigênio, aumentando outros gases, principalmente o dióxido de carbono, perdendo, então, uma grande parcela do oxigênio disponível, comprometendo todos os seres aeróbicos, como o homem. Sim. O oxigênio existe em altas altitudes na forma de ozônio. A camada de ozônio da Terra protege das ondas ultravioletas irradiadas pelo Sol. Também, se não existisse o ozônio, a vida no planeta Terra, principalmente na superfície, seria muito diferente. O oxigênio na forma de O2 está presente nas baixas altitudes, que permite os seres utilizá-lo como aceptor de elétrons. Bom, por hoje é só. Ficamos por aí. Espero vocês na próxima aula. Até já!